Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou David Varelo, esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso, e no episódio de hoje eu vou conversar com um analista de capacitação. É meio estranho, né? Mas o Rodrigo vai explicar pra gente direitinho. Rodrigo Azevedo já tá aqui comigo. E aí, Rodrigo, tudo bem? Oi, Deivinho. Oi, pessoal que tá aqui ouvindo. Desculpa, muito feliz de estar aqui. Ah, nem diga isso, eu que tô muito feliz, porque a gente já se conhece há muito tempo e é uma honra pra mim trazer algum amigo meu pra poder compartilhar um pouco da sua vida, da sua jornada pras pessoas. Acho que vai ser uma história bem legal. Eu queria só dizer que eu acho que eu sou o primeiro participante que se autoconvidou, então eu quero agradecer por você ter aceitado o meu pedido de participar aqui. Desculpa, né? Já começamos bem. Sim, exatamente. Foi um autoconvite, então foi incrível. Mas você que tá ouvindo vai ver que valeu super a pena. Você vai até agradecer, Rodrigo, depois. Algumas pessoas me perguntaram se é difícil e caro fazer podcast, e sempre falo que não. Você precisa de uma ideia bacana, um computador, um microfone e um distribuidor que vai fazer com que seu programa fique em várias plataformas, como Spotify, Apple Podcasts e vários agregadores de podcasts. Eu uso o Anchor como distribuidor, já que é intuitivo, robusto e o melhor de tudo, de graça. Ele ainda te ajuda na gravação e edição do áudio, é bem prático, rápido e ainda faz com que você ganhe dinheiro com podcast. É isso mesmo, ele te paga para usar. Perfeito, né? Baixe o aplicativo do Anchor gratuitamente ou acesse anchor.fm e comece hoje mesmo. Pessoal, é isso. Você também pode acessar o site desculpapodcast.com.br para saber em quais plataformas você pode ouvir o programa. Você pode ver mais informações sobre as dicas que o Rodrigo vai dar aqui, porque tudo que ele falar, eu vou colocar os links lá no site. Então você acessa o site, vê os livros, vê tudo direitinho que vai ser sucesso, beleza? Agora deixa eu chamar o Rodrigo para cá para a gente poder bater um papo massa e ele explicar para a gente um pouco desse lance de analista de capacitação. Rodrigo, antes de você falar quem é você, de você fazer uma apresentação sua, me fala o que que um analista de capacitação faz. Boa, uma pergunta que eu escuto várias vezes, principalmente vindo da minha mãe. A gente sempre fala, eu sempre falo que o analista de capacitação, ele, no meu caso aqui, ele está sempre preocupado em desenvolver pessoas, desenvolver negócios, desenvolver mercados, através de aprendizado, da educação mesmo. Então, hoje, dentro da minha área de atuação, eu desenvolvo todo o ecossistema de um nicho específico de mercado em marketing, vendas e business, tudo isso para ajudar esse ecossistema a crescer realmente, a prosperar. Então é basicamente isso, é isso que eu explico para minha mãe. E aí eu acho que tenho certeza que esse público aqui do Desculpa com certeza vai entender também. Fala para as pessoas agora quem é o Rodrigo, quem é a pessoa por trás do analista de capacitação. Quem que é o Rodrigo Azevedo? Boa. Gente, eu sou um homem branco, gay, eu tenho cabelos escuros. Atualmente eu tô com um look meio pandêmico, né? Composto aí por cabelo sem corte, uma barba por fazer. Tenho Sim. 28 anos, sou sagitariano do dia 18 de dezembro. Tem 7 anos já que eu faço terapia, e apesar do Dani, que é meu terapeuta, discordar veemente de mim, eu me considero aquela pessoa super madura, segura, realizada, sabe? E hoje, como eu falei para vocês, eu trabalho com desenvolvimento de mercado, através do conhecimento, através da educação. E além dessa minha job principal, né, o David já puxou aqui a minha orelha antes, aqui nos bastidores, que eu estava falando muito em inglês, mas além da minha job principal, eu também atuo hoje como gestor de projetos do Pride to Be, que é um coletivo de pessoas LGBT+. Ultimamente eu tô numa fase meio low profile, sabe, Davinho? Então eu tô sem Instagram, mas se você quiser aqui que tá ouvindo a gente se conectar comigo, o meu LinkedIn é super atualizado, é só você procurar lá Rodrigo Azevedo, e eu costumo postar lá muita coisa bacana sobre o meu trabalho junto do Pride, e também sobre algumas coisinhas que eu vou conversar aqui no episódio de hoje, mas eu não vou dar spoiler, que é pro pessoal ficar até o final. Tô ligado Ah, por no favor. lance do marketing, hein? Nos gatilhos aí Sim, de escassez. sim. E vai valer muito a pena para você que tá ouvindo, tá? Eu garanto. Rodrigo, me conta qual que é a primeira lembrança de escola que você tem. Então, eu tava com muito medo de você me fazer essa pergunta, porque eu tenho que confessar uma coisa, que eu fiz a alfabetização 2 vezes. Essa é a minha primeira memória da infância. E isso me gerou, Sério? aham, e isso me gerou um trauma assim absurdo, porque eu sempre estudei na mesma escola.
na mesma escola, né? E aí todos os meus amiguinhos que eu fiz na alfabetização, eu acabei perdendo contato porque eles avançaram e eu continuei lá com a tia Nelândia na alfabetização. E quando a gente é criança, a gente perde um pouco noção de tempo, né? Então, pra gente, um ano é assim muita coisa. E o mais legal é que eu estava me preparando aqui para essa conversa contigo e eu estava ouvindo alguns outros episódios, né, de convidados anteriores. E aí eu vi o episódio que tu lançou, acho que há 2 semanas, não sei, mas do Anderson, que ele fala Sim. que adorava as atividades da alfabetização, dos desenhos pontilhados, dos livrinhos para pintar. E eu fiquei ouvindo e falei, meu Deus do céu, como que pode? Que tipo de criança maluca não consegue ligar gente, sério, eu fiquei assim de cara. Mas, em compensação, na segunda vez que eu fiz a alfabetização, eu conheci meus 2 melhores amigos que estão aí comigo até hoje. Então, assim, Tia Nelândia, se você estiver ouvindo esse podcast agora, eu quero dizer que eu te perdoo, tá? Te perdoo de verdade por você ter me reprovado. E eu retiro aí todas as pragas que a minha mãe rogou pra você quando você me deu lá um precisa fazer de novo a alfabetização. Tá tudo certo, Tia Nelândia. Deu tudo certo na minha vida. Rodrigo, me conta como que foi o teu caminhar na escola até chegar no ensino médio, quando a gente já começa a ter um pensamento voltado para nossa profissão, né? Como que foi esse caminho para você a partir desse trauma que você teve com a alfabetização? Olha, eu vou te falar que esse trauma foi só no momento, né? Eu acho que eu sempre fui uma criança e um adolescente que sempre viveu muito presente. Então, eu ficava muito imerso na experiência do agora. E aí, toda a minha alfabetização, infância, adolescência, eu estava muito focado ali em cumprir o meu papel, que era passar de ano. E eu sempre tentei ao máximo linkar o meu objetivo com passar de ano com as coisas que eu queria fazer naquele momento, né? Que era naquela época assistir TV, brincar na rua, jogar videogame, e eu sempre tentei fazer muito isso. Então, durante todo o meu processo estudantil, né, de criança e adolescência, eu nunca pensei muito assim no que eu queria fazer, no que eu gostava, para que eu ia prestar vestibular, por exemplo. O que eu sabia é que eu era uma criança extremamente agitada, muito faladeira, e que eu gostava muito e muito criativa, né? Eu sempre fui uma criança muito criativa. Até hoje, isso é uma das skills que as pessoas que estão à minha volta mais ressalta, né? Essa criatividade. Então, eu lembro muito pouco da minha infância justamente porque eu sempre ficava vivendo o dia de cada vez. E as coisas iam acontecendo e foram Mas assim, como acontecendo que meio que de foi o teu forma caminho para quase que ensino espontânea, médio, sabe? Nem sendo um que pouco você, pelo que você está intencional. falando, você era uma criança muito ativa, né? Acho que essa é uma palavra bem que se encaixa muito nisso. E você ia muito no instinto, né? Uhum, No que te uhum, movia, no que uhum. chamava a tua atenção e tal. Como é que você conseguiu transformar isso em uma decisão para vestibular no ensino médio? Essa é uma pergunta assim que eu acho bem curiosa, porque na verdade, a decisão do ensino médio, quando eu decidi, eu sou formado em publicidade hoje, né? Então, quando eu decidi fazer publicidade, eu me decidi muito mais por afinidade com aquele estereótipo que a gente tem hoje do publicitário, né? Que a gente tinha na época do publicitário. Eu acho que talvez até hoje tenha o mesmo estereótipo, né? Aquele cara aquela pessoa muito criativa, aquela pessoa que está ali sempre criando coisas novas, reuniões de brainstorm, pensando em muitas ideias. Então, como eu sempre fui essa criança muito ativa e sempre tive uma cabeça muito pensante, eu fui muito por associação mesmo, sabe? Por assimilação. Não teve um processo em que eu vou pensar agora que eu vou fazer publicidade. Não, pelo contrário, quando eu era criança, eu lembro que eu queria ser cientista. Eu queria inventar coisas, eu queria criar coisas. E aí, tipo, na minha cabeça era isso, eu vou criar coisas na publicidade, vou criar coisas, campanha, produtos, sei lá, vou pirar aqui. Então foi muito isso, assim, de entender, me entender quais eram os meus pontos fortes e como que esses pontos fortes se encaixavam naquele momento. Então, naquela época, eu não tinha muita essa noção de desenvolvimento de habilidades, sabe? Que eu poderia desenvolver um skill que eu não tinha para poder cursar algum determinado outra profissão que não fosse aquela que já estava ali intrínseca no meu comportamento, tu entende? Então foi muito isso, assimilação. Eu sou uma pessoa criativa, gosto de falar com as pessoas, sou Você comunicativa, consegue lembrar vou da fazer expectativa que publicidade você porque o tinha publicitário para é a isso, parece faculdade, aquela comigo. expectativa de Na primeira cara dura mesmo, semana, assim. o que que eu vou ver, nossa, vai ser super divertido e tal?
E como que você se sentiu cursando? Você acha que essa sua expectativa ela foi suprida? Ela não foi batida? O que foi que aconteceu? Eu acho que ela foi sim, certo? Alcançada de alguma forma. É, como eu falei, como eu sou aquela pessoa que vive muito o momento, né? Vive muita experiência do agora, então a expectativa para mim, ela nunca foi um ponto que eu tinha grandes, né? Tipo, poxa, eu tô achando que vai ser o máximo. Eu sempre tive aquela mentalidade que vai ser o que vai ter que ser. E eu vou ter que adaptar aqui de acordo com aquilo que eu acho que faz sentido pro meu momento agora. Então, os primeiros momentos da faculdade, né? Até acho que não só os primeiros momentos, mas toda a minha graduação, eu sempre vivia com como que eu aplico hoje aquilo que eu estou aprendendo naquela cadeira, na profissão que eu estava fazendo naquele momento. Então, por exemplo, logo quando eu comecei a faculdade, no segundo semestre, eu comecei a trabalhar como designer gráfico, inclusive a Tamara, que estava aqui no episódio anterior, né, a Tamara Maura, design, deve até sangrar os ouvidos falando assim que eu trabalhei como designer, porque eu sou péssimo nisso, mas eu trabalhei lá como designer. Então, mas por que eu fui para essa área, né? Porque no primeiro semestre da faculdade, a gente tinha uma cadeira chamada Introdução ao Design Gráfico. E eu pirei com a introdução ao gráfico, achei demais, mexer com softwares, mexer com edição de imagem, achava tudo aquilo muito massa. Poxa, era a materialização daquela minha vontade de criar que eu tinha quando eu era criança. E aí eu vi uma vaga para ser design gráfico, então eu passei a fazer fly, outdoor, de um evento de moda e varejo aí em Fortaleza. Então, foi nesse impulso. E aí, desde que eu entrei nessa empresa, eu passei 6 meses como design gráfico, porque, obviamente, eu não tinha as skills de um design gráfico. E aí, eu já fui para outra área. Então, já comecei a ir lá com a parte mais de planejamento de evento, de operação, de execução, de como que faz o negócio acontecer. E aí, eu sempre ia linkando com aquilo que eu estava vendo na faculdade. Então, nas cadeiras seguintes, a gente teve cadeira de planejamento, cadeira de estatística, cadeira de marketing. Então, essas coisas eu ia cada vez mais linkando. E eu acho que essa é o grande que da questão aqui, né? De todo o desenvolvimento de qualquer pessoa. Às vezes a gente tem uma impressão, não uma impressão, uma pressão para a gente saber onde a gente precisa chegar, saber onde é que vai ser o lá. E a gente às vezes esquece que mais importante do que você saber onde você quer chegar é você se preparar para ocupar aquele espaço, independente de qual ele seja. Porque quando eu paro para olhar para a minha realidade hoje, eu não tinha um planejamento de virar analista de capacitação na empresa que eu estou hoje. Eu nem sabia o que era analista de capacitação, assim como algumas pessoas também não sabem. Então, eu não tinha isso na minha mente. Eu vou trabalhar, eu vou me desenvolver aqui para ser um analista de capacitação na empresa X. As coisas foram acontecendo. E o que eu trouxe para a minha realidade foi justamente isso. Que skills, que habilidade eu posso desenvolver hoje que vai me permitir ocupar qualquer espaço que seja. Porque as coisas estão acontecendo muito rápido, né, Davinho? Então a gente não sabe o que vai estar aqui há um ano. E aí, muitas pessoas vêm no LinkedIn para mim perguntar o que é que eu acho. Se você deve fazer uma graduação, se você deve fazer um curso técnico, se você deve fazer um MBA, uma pós. E eu sempre falo para essas pessoas: faça algo que você vai conseguir aplicar daqui a 2 anos, daqui a um ano. Porque, vou te dar um exemplo prático, né? Eu terminei a minha pós-graduação em 2018. E a minha pós-graduação foi em comunicação organizacional de empresas. Sendo que na faculdade, né, na pós, eu aprendia uma organização, uma estrutura organizacional focada naquelas empresas mais tradicionais. Então a gente ouvia casos lá do Grupo Boticário, de bancos mais tradicionais, como o Banco do Brasil, Caixa. E aí, em 2019, eu entrei na startup. Ou seja, Totalmente diferente. totalmente diferente. Eu, obviamente, aprendi muitas coisas e consegui aplicar muitas coisas, mas 80% do meu aprendizado formal que eu tive de comunicação organizacional não se encaixava no que eu estava vivendo agora, né? No meu momento de startup, que é um ritmo muito mais acelerado, que as coisas são muito mais corridas. Então, sempre que alguém me perguntar o que é que eu faço, o que é que você acha que é melhor, eu sempre respondo: faz algo que você vai conseguir aplicar daqui a um ano, daqui a 2 anos. Porque isso é que vai fazer o diferencial.
Então faz um curso de comunicação adaptativa, faz um curso de negociação, faz um curso de influência, porque é isso que vai te dar insumo para poder lidar com qualquer situação que venha a surgir. Obviamente que aqui eu não estou desvalidando de jeito nenhum a comunicação, a educação formal, o aprendizado formal, a educação é muito importante. Mas pega isso como uma base para você e não como um trilho, né? Pega isso como uma trilha e não um trilho que tu vai seguir naquilo ali e chegar naquele ponto só porque tu definiu que aquilo é o que tu quer. Porque as coisas mudam muito rápido. E aí é mais importante você se preparar enquanto pessoa do que enquanto conhecimento técnico. Porque o conhecimento técnico tem que estar sempre se reciclando, né? Então acho que é mais ou menos isso. Nem sei se respondi muito a tua pergunta, Não, acho que divaguei respondeu. um pouco, mas achei Respondeu. super legal a gente fazer esse ponto. Eu sempre gosto de falar sobre coisas que a faculdade não ensina, mas que a gente precisa fazer no mercado de trabalho. Eu sempre falo, a faculdade não ensina a gente a responder um e-mail, não ensina a gente a atender um telefone, enfim. E acho que uma coisa legal é que a faculdade também não ensina a gente a montar um quebra-cabeça das coisas que a gente vai aprender na faculdade, sabe? Como você Exato. falou, se você nunca foi, você gostava da área de design gráfico, mas você nunca foi um designer com as habilidades de um profissional. Sim. Mas você aprendeu a pegar um pouquinho aqui do marketing, um pouquinho aqui de vendas, um pouquinho de negociação, um pouquinho de não sei o quê, de comunicação organizacional, e montou um negócio que poderia. Acho que aquilo foi tipo uma semente, né? Você pegou tudo, transformou aquilo numa semente para poder evoluir aos poucos, né? Vamos falar um pouco agora sobre a tua caminhada no mercado de trabalho, porque eu acho que é bem legal e ela é, ajuda a gente a transformar um pouco mais a elaborar um pouco mais essa metáfora da semente, porque a gente consegue ver como que essa árvore cresceu, como que ela ficou mais forte, como que ela, enfim. Fala para mim, você falou que a primeira experiência foi nessa empresa de um varejão, né, que é um grande bazar que tem lá em Fortaleza, e você ficou 6 meses como designer gráfico. O que mais que você fez nessa empresa? Porque você não ficou só nessa área, né, de designer gráfico. Na verdade, é muito isso que tu falou, assim, eu acho que é realmente montar esse quebra-cabeça, né? É pegar cada uma dessas coisinhas e incluindo, né, imputando dentro do teu eu profissional, do teu eu pessoal, para que esses inputs gerem outputs que vão te levar a algum lugar. Então, é justamente isso. Quando eu comecei lá na produtora de eventos, lá em 2011, eu comecei como design gráfico, depois do design gráfico eu fui alocado aí para outra área, que era uma área mais de planejamento mesmo, né, de produção mesmo, de evento. Então, a gente lidava com fornecedor, a gente lidava com patrocinadores, a gente fazia o negócio acontecer em relação à parte operacional e executiva, né, do negócio. E, e cada vez mais, eu particularmente ia montando esse quebra-cabeça e regando essa semente com coisas que eu ia aprendendo não só na faculdade, como também na rotina do dia a dia. Porque eu acho que o mais importante é você literalmente conseguir fazer essa cola. É você conseguir realmente pegar pontos que aparentemente são distintos um dos outros e fazer com que eles se conectem. Porque a partir disso você vai sim conseguir fazer uma entrega. E não necessariamente você vai precisar de uma formação para isso. Então, por exemplo, a minha capacidade de pegar coisas desconectadas e transformar ela numa linha de raciocínio lógica me permitia ter uma visão estratégica de produção de eventos que fazia com que eu entregasse um evento para 12 mil pessoas por dia de forma muito coesa, sem precisar necessariamente ter feito um curso de produção de eventos. Eu nunca fiz um curso de produção de eventos e hoje, se você me der aqui um evento para eu fazer do zero, eu vou saber fazer. Porque a gente tem essa noção básica de conteúdos separados e quando eles se juntam, forma ali realmente algo que vai gerar um valor agregado. E as empresas, principalmente os gestores, os donos e donas, elas entendem isso, elas enxergam isso. Então, o processo de crescimento, ele é muito natural, ele passa a ser muito fluido. E aí, como esse processo ele passa a ser fluido, automaticamente você vai crescendo, amadurecendo. E a partir do momento que você amadurece, né, essa profissão, esse comportamento, digamos assim, as coisas vão acontecendo. É muito legal a gente estar falando disso, porque eu nunca fui intencional na minha carreira.
E desde o meu primeiro dia de trabalho como design gráfico na produtora de evento, até hoje, todos os anos da minha carreira, eu sempre recebi uma promoção ou um reconhecimento. E em nenhuma dessas vezes eu precisei pedir, porque é tão natural esse fluxo, né, de aprendizado, de aplicação contínua do que você apresenta, do que você aprende, que isso é enxergado pelas outras pessoas, isso é percebido por quem está à tua volta, pelos teus pares, pelos teus líderes, pelos teus liderados. Então, é louco isso, porque existe uma teoria de aprendizagem que é 70-20-10, né? Que é 10% da educação formal, 20% quando você replica aquele conhecimento e 70% quando você põe aquele em prática. Então, hoje, eu me sinto muito seguro em dizer que o meu crescimento profissional e o meu desenvolvimento enquanto profissional do mercado, ele se deu muito pela minha aplicação de tudo que eu aprendia no meu dia a dia. E aí eu vou trazer aqui para um ponto que eu até estava comentando com o Davinho aqui nos bastidores também, que chegou um momento da minha carreira, principalmente nessa transição em que eu saí de uma empresa de tecnologia tradicional para ir para uma empresa de tecnologia de startup, onde o ritmo é muito mais acelerado, que eu acabei me perdendo nessa aplicação prática do que eu aprendia. Então, nesse momento de transição, eu me vi muito robotizado, e essa robotização, digamos assim, ela me desconectou com o meu aprendizado, com o meu processo de aprendizagem. E aí, para eu poder me reconectar com tudo que eu aprendia que estava dentro de mim, mas que eu não estava colocando em prática por conta da movimentação, da celeridade que as coisas estavam tocando, eu estava baixando a minha performance. Então, o que foi que eu fiz? Eu criei um perfil no Instagram, que é o Boost, para Segura, que... Rodrigo. Segura. Segura? Segura. Peraí. Ah, Quando você saiu dessa empresa de eventos, você foi para uma empresa de tecnologia, né? Porque você falou, então o pessoal que está ouvindo pode ficar um pouco confuso. boa. Foi Verdade, para uma empresa de verdade. Boa. tecnologia. O que você fez nessa empresa? O que você executava lá? Boa, foi muito legal essa parte aí. Boa, vou dar uma rebobinada aqui no conteúdo. Quando eu saí do Bazar, né, que a gente estava nessa vibe muito operacional, que eu estava numa vibe muito operacional, que era de produção, de atendimento ao cliente, de atendimento a producionadores, eu saí e passei 6 meses um 6 meses sabático, né? Eu passei 4 anos nessa produtora e nesse ritmo acelerado, eventos, a gente trabalhava o ano inteiro para fazer um evento 2 vezes por ano. E a gente trabalhava de domingo a domingo, não parava em nenhum momento. Então, quando eu tomei a decisão de sair da produtora, por bem-estar emocional mesmo, eu falei, agora eu vou passar 6 meses para saber o que é que eu quero fazer, né? Qual é o caminho que eu vou seguir? Porque na produtora eu tinha aberto assim o meu leque para inúmeras possibilidades. Eu podia ser de um produtor de eventos até um estrategista de marketing, porque a gente tinha todo esse know-how lá ao longo dos 4 anos. Então, eu tirei esses 6 meses sabáticos para entender o que, é que eu queria. E nesse processo de reflexão, eu entendi que naquele momento eu precisava de um local que me desse possibilidade para eu equilibrar a minha vida profissional com a minha vida pessoal, que até então eu não tinha. Eu era muito focado na minha vida profissional. E aí, para isso, eu precisava sair um pouco da operação, sair um pouco daquilo que ocupava muito tempo, né? Como que eu posso falar? De operação mesmo, de esforço físico para fazer o negócio acontecer e passar para um cargo mais estratégico. Aí, trabalhando com consultoria, trabalhando com desenvolvimento, né, com BizDev, que é o que a gente chama hoje, desenvolvimento de negócios, porque nesse ponto você consegue aplicar o que você entende de estratégia, mas não necessariamente você executa, né? Outras pessoas executam para você. E aí, quando eu tive essa mudança de pensamento, eu falei, poxa, agora eu quero ir para uma empresa que vai me permitir ter um cargo mais estratégico e menos operacional. E foi aí que eu entrei primeiro na TIM, que era a TIM, que era não precisa explicar, né? A empresa de telefonia, mas a gente trabalhava para a TIM através de uma agência coligada. Então, na TIM, a gente fazia toda a ativação também de trade marketing do Norte e Nordeste, e aí a gente executava uma parte e dava consultoria para outra, porque, por exemplo, a gente atendia região norte-nordeste. Então, lá em Manaus, a gente ia fazer uma ativação de, sei lá, mutirão no centro da cidade. Eu, obviamente, não conseguia executar, porque eu morava em Fortaleza na época. Então, eu dava todos os direcionamentos, todas as diretrizes,
e a pessoa lá de Manaus executava, o time de Manaus executava. Então tinha ali esse formato de trabalho meio à distância, que eu fiquei também por um ano e 6 meses, e logo depois eu fui convidado, inclusive por indicação sua, David, para a Fortes Tecnologia, que é uma empresa de tecnologia mais tradicional também. Sim, E eu arrasei, né, na indicação. arrasou muito. Eu passei 4 anos na Fortes e foi o momento em que eu tive o primeiro contato com capacitação, sem saber que trabalhava com capacitação. Porque na Fortes a gente dedicava muito tempo para amadurecer as nossas franquias, né, desenvolver as nossas franquias, os nossos franqueados, e eu fazia muito treinamento, né, eu, dava muita oportunidade de desenvolvimento para que as pessoas conseguissem, para os franqueados e as franqueadas conseguissem se desenvolver enquanto mercado, né, enquanto business dentro da região. A gente também atuava na região Brasil como um todo, né, na Fortes a gente tinha uma abrangência nacional, então a gente conseguiu, me trouxe muita visão de mercado nacional. E foi aproximando cada vez mais desse contexto estratégico, né, e consultivo, digamos assim. E aí eu fui me apaixonando por essa área, né, por esse momento de entender negócio, de pensar em estratégia, de como que a gente pode alavancar as vendas, ganhar mercado, market share, tudo isso a gente entender como que eu posso expandir isso sem necessariamente estar ali focado em vender mais, vender, 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 porque a venda é o final, né? A gente tem que entender a vender bem. Se a gente aprende a vender bem, a gente vende melhor. Se a gente vende melhor, a gente retém melhor. Se a gente retém melhor, a gente aumenta nossa rentabilidade. Então, tudo isso é um processo que começa bem antes da venda. E aí, essa parte mais estratégica, mais consultiva, é o que faz hoje, principalmente, o analista de capacitação, né? Que na época da Força eu não fazia ideia que se chamava assim. E aí, quando eu fui para a empresa que eu estou hoje, que é a RD, que eu comecei a me familiarizar com os termos, né? Porque a vaga era justamente essa, era Senior Enablement. Então, quando eu fui entender o que, isso significava no Brasil, era exatamente o que eu fazia na Fortes, mas voltado para outro nicho, né? Para outro tipo de mercado. Então, foi aí que essa mudança aconteceu, quando eu saí da empresa tradicional e entrei, que era a Fortes, que é uma empresa de tecnologia, e a TIM também, que é uma empresa de tecnologia, mas são empresas mais tradicionais, e fui para a startup, que hoje é a RD, que inclusive foi comprada aí pela TOTS, né? E, e mudei, né? Que teve toda essa mudança, não só de Trabalho, mas também uma rotina, mudança de trabalho, né? geográfica, De né, rotina também. geográfica, enfim, de tudo, mas uma mudança de ritmo mesmo, né? Porque é totalmente diferente você estar no startup. Na startup a gente chama que os anos têm aqueles dog years, né? Que cada ano que você passa no startup equivale a Sim. um ano de vida de cachorro, né? Tipo, 7 anos de cachorro, porque é um ritmo muito acelerado mesmo. E aí, voltando, né, porque eu falei da criação, nesse momento dessa transição, eu me perdi, porque eu vinha de um ritmo muito mais calmo, muito mais tranquilo, e caí num turbilhão de uma startup, que 1000 coisas acontecem ao mesmo tempo. E aí, nessa minha rotina, eu não estava conseguindo mais aplicar o que eu estava aprendendo no meu dia a dia. E o que eu vinha aprendendo ao longo dos meus anos de trabalho, de mercado. Eu tinha muita coisa na minha cabeça, eu tinha muita metodologia, eu tinha muitas boas práticas, mas como o volume de atividade estava tão grande, eu não conseguia colocar em prática. E isso acabou prejudicando a minha performance. E aí, quando eu percebi isso, eu falei: opa, preciso parar aqui para respirar e colocar as coisas no lugar, porque se eu continuar assim, com certeza eu não vou conseguir evoluir profissionalmente. E aí foi quando eu criei o Boost My Job. Posso falar agora do Boost Ah, My Job? peraí, antes de você falar, eh, Fala. nos bastidores a gente estava falando um negócio legal que eu acho que vale a pena você falar aqui, do lance que você tinha uma meta para bater e você ficou 6 meses sem conseguir bater essa meta. Sim, Qual sim. foi a conversa que você teve com a tua gestora na época? Essa foi uma das conversas transformadoras da minha vida, sabe? Que eu também aprendi na empresa que eu tô hoje. A gente sempre tem essa. Eu, particularmente, sou muito comprometido, né? E quando você ali é responsável por uma entrega, eu, particularmente, faço o que eu posso para entregar ela. E como o Devinho falou, a gente tinha uma métrica específica, né, um indicador lá específico, que eu respondia diretamente para esse indicador, em que a gente tinha uma meta de bater 40% desse indicador todos os meses. E a gente passou de janeiro de 2020 a junho de 2020 sem bater essa meta, performando menos da metade dessa meta. E isso me incomodava muito, né? Eu ficava, putz, meu Deus, eu vou ser demitido, eu vou ser desligado porque eu não tô batendo essa meta, não tô performando. Isso começou a tirar meu sono, né? Tirar minha calma.
E eu conversei isso com a minha gestora no meu one-on-one. Eu falava, isso tá me incomodando. E ela falava muito isso pra mim. Ela falou assim, Rô, não se preocupa com a entrega final dessa meta. Se preocupa em manter o ponteiro caminhando. Se preocupa, não vê que todos os meses a gente não tá batendo. Vê que todos os meses a gente tá crescendo essa meta. E quando ela me trouxe essa informação, eu passei a olhar diferente para esse indicador. Então, no final de junho, a gente tinha saído de uma meta, de um resultado que em janeiro estava em 8% e em junho estava em 22%. Ou seja, eu não precisava bater a meta todos os meses. É mais importante a gente entender que o crescimento dessa meta é mais relevante para a organização do que eu bater ela 40% todos os meses. Porque a partir do momento que eu bato ela 40% todos os meses, aquela meta ela começa a perder um pouco de sentido. Porque ou a meta está muito fácil, é uma meta que não está gerando o impacto que a gente precisa, ou essa meta ela está estagnada, ela não está condizente com o crescimento da empresa. Então, é aí onde a gente tem a virada de chave, né? Quando você consegue ver a sua performance, você começar um mês, um semestre, que um indicador está com 8%, e você terminar o mesmo semestre e ver que aquele indicador vai ser a 22%, por mais que ele ainda esteja embaixo da meta, você tem ali, de novo, a materialização do seu progresso, a materialização do seu esforço. Você saiu de A para B e você fez coisas ali que contribuíram para aquele resultado. E aí vem ali todo o seu sentimento de gratidão, de realização, de tipo, poxa, conquista mesmo. Então isso foi um fato, assim, quando ela me disse isso, eu falei, é isso. Né? Aquele meme lá, abrir os caminhos para a caminhada. Sim. E aí eu mudei totalmente a minha relação com métricas, totalmente. Massa. Agora sim, Rodrigo, conta o que Agora é o Boost My Job. E aí, eu vou até fazer um link, porque faz sentido, né? Quando eu entrei na ID em setembro de 2019. E aí, de setembro a dezembro, foi nesse turbilhão, né? Que eu fiquei, putz, meu Deus, como que eu vou conseguir organizar essas coisas? Como que eu vou conseguir colocar em prática tudo que eu aprendi? Porque eu tava me perdendo, tava sem saber realmente como agir. E aí, quando foi em novembro, mais ou menos, eu tomei a decisão, bom, eu vou criar um perfil no Instagram chamado Boost My Job para dar um impulso realmente no meu trabalho. Que basicamente o que é que eu fazia? Eu me comprometia comigo mesmo a pegar metodologia, processo, boas práticas que eu tinha na minha bagagem profissional aí ao longo dos anos e aplicar uma delas todos os dias. E toda vez que eu aplicava essa metodologia, o que quer que seja, essa ferramenta, eu no final do dia publicava no Instagram a metodologia que eu tinha aplicado e os impactos que isso gerou no meu dia. Então, durante 2 meses, eu fiz publicações diárias sobre ferramentas e metodologias que eu estava aplicando no meu dia a dia para que aquilo entrasse realmente na minha rotina. E aí eu comecei a resgatar aquela essência que estava dentro de mim já, que eu não estava conseguindo colocar em prática por conta da rotina corrida, porque eu me comprometi a todo dia compartilhar isso com outras pessoas, que é justamente aquilo que eu falei lá no começo, se vocês vão lembrar, né, daquele 70-20-10. 70% eu executava daquilo no meu dia a dia e 20% eu compartilhava com outras pessoas. E aí isso foi fazendo com que eu tivesse mais, como que eu posso dizer, mais segurança realmente no meu trabalho, né, para aplicar aquelas coisas e não só no meu trabalho, mas naquilo que eu acreditava mais no meu potencial enquanto profissional. Porque quando você começa a se desestabilizar e achar que você não consegue fazer as coisas, tudo começa a dar errado, tudo começa a sair dos eixos. E aí, quando você entende que, poxa, o potencial está dentro de você e você só precisa enxergar aquilo, as coisas começam a fluir. E uma forma de você enxergar isso é você realmente se comprometendo e colocando em prática aquilo que você sabe, né? E pode ser para você. O Boost My Job é um projeto meu. Eu cheguei a ter, sei lá, acho que foi 500 seguidores no Instagram. E eu parei em janeiro de publicar, porque ele cumpriu o propósito, tu entende? Era uma coisa minha mesmo. E por mais que eu estivesse ajudando outras pessoas, ele serviu o propósito dele, que era me Deu para ajudar impulsionar o teu trabalho com o perfil? muito, total. Porque além de impulsionar a minha operação, né, o meu dia a dia, eu acabei virando referência para outras pessoas dentro do trabalho. Então as pessoas vinham me perguntar, eu falava assim, Rô, que legal aquela ferramenta que tu compartilhou naquele dia. Tu usa aquilo? Eu falei, uso no meu dia a dia. As pessoas reconheciam as ferramentas nas minhas reuniões. Entendeu? Então, tipo assim, poxa, essa ferramenta que tu tá apresentando nessa reunião, tu botou no Boost Job, não foi? Eu vi lá. Falei, exato, que legal. Então, as pessoas, isso aumenta, inclusive, a tua credibilidade dentro do teu próprio ambiente de trabalho. Então, impulsiona muito a tua performance, não só operacional, não só de entrega,
como também nas tuas relações interpersonais, na tua autoridade, na tua autonomia. E isso é muito bom, né, para qualquer profissão. O Boost My Job, inclusive, ele me abriu outras portas, né? Então, tipo, foi através do Boost My Job que eu consegui, inclusive, ser convidado para atuar hoje como gestor de projetos do Pride to Be. Foi o que eu comentei lá no comecinho do episódio. Que hoje o Pride to Be ele é um coletivo de pessoas LGBT+, dentro da RD, que é a empresa que eu trabalho hoje. E nesse coletivo a gente tem uma série de iniciativas onde a gente garante ali um bem-estar da comunidade LGBT+, a gente garante o desenvolvimento dessa comunidade LGBT+, integração entre as pessoas LGBT+, dentro da organização com o mercado externo. Então, tudo isso surgiu, né, veio dentro também da aplicação prática dos conteúdos que eu abordava no Boost My Job e da aplicação prática da minha rotina, né, da minha rotina. Então, hoje, por exemplo, o Pride to Be, ele é um grupo, ele é um comitê, e dentro desse comitê, ele tem 3 squads. Um squad de operação e performance, um squad de comunicação e relacionamento, e um squad de curadoria e conteúdo. E cada um desses squads existem um líder e alguns membros que ajudam a operacionalizar tudo isso. E aí, dentro do Pride to Be, a gente faz diversas ações no ano, como mentorias, meetups, a gente organiza todo mês do orgulho dentro da organização, com várias atividades bacanas, focadas realmente na comunidade LGBT+. Então, tudo isso faz com que a gente, com que eu particularmente, né, e com todas as pessoas que estão envolvidas ali no projeto, coloque em prática aprendizados que a gente teve fora daquela realidade, mas trazendo para dentro de um contexto que, além de ser social, né, além de ser uma causa social, também nos ajuda a aumentar aquela nossa autoridade, a aumentar aquela nossa performance, porque é uma troca, né? É isso que eu estou trazendo sempre aqui nesse episódio. Sempre vai ser uma troca. O que a gente aprende dentro do Pride, a gente aplica na nossa job principal dentro da organização. E o que a gente aplica, e o que a gente aprende dentro da nossa job principal, dentro da organização, a gente aplica dentro do Pride. E é essa troca que é bacana. E é isso que faz com que as coisas aconteçam de forma tão fluida, né? De forma tão estruturada. Então, o Boost My Job não foi a única ferramenta que eu encontrei para impulsionar o meu trabalho, como também abriu as portas para ter outras oportunidades de fazer aí uma diferença, né, social e profissional. Então, eu acho que é um match perfeito, digamos assim. Sim, sem dúvida, show de bola. Você acabou de falar aqui no perfil, você dá várias dicas, né? Aproveita que a gente está falando de dica, conta pro pessoal o que você separou de material que te ajudou a se tornar no profissional que você é hoje. Eu vou te falar, assim, eu acho que, primeiro como eu falei, a coisa que mais me ajudou foi a aplicação prática de tudo que eu aprendi. Eu acho que se tiverem que absorver uma única coisa desse podcast, é para absorver isso. Aplique tudo que você aprende. Tudo que você aprende, você tem que aplicar. Mas, para ser um pouco mais tangível, existem 3 livros que, para mim, são divisores de águas assim, na minha vida. O primeiro deles é o Essencialismo. O Essencialismo, ele te ajuda a focar naquilo que realmente importa, sabe? Naquilo que realmente faz sentido para você, para a organização e para o teu objetivo. E ignorar todo o resto. Se aquilo não vai contribuir para o teu progresso profissional, para o teu progresso pessoal, para o teu objetivo, ele tem que ser ignorado. Ele não pode estar ali na tua cabeça. Então, o essencialismo foi extremamente útil para eu poder conseguir entender o caminho que eu precisava percorrer para chegar onde quer que seja. Então, essa é a minha primeira dica, que quem puder ler, por favor, leia, porque o essencialista, ele não faz mais coisa em menos tempo. Ele faz apenas as coisas certas. E quando você faz apenas as coisas certas, não tem como dar errado. Então, essa é a primeira dica que eu deixo aqui. Quem quiser comprar, quem tiver a oportunidade, por favor, leia. O segundo livro que eu super indico para todo mundo é Empatia Assertiva, da Kim Scott. E eu sempre me considerei uma pessoa muito grosseira, né? Quando eu era mais jovem, quando eu trabalhava com a produtora, que a gente lidava muito com o montador, com o fornecedor, a gente acaba meio pegando isso. E o livro Empatia Assertiva, da Kim Scott, ele me ajudou muito a entender que você não precisa ser grosseiro, você não precisa tratar mal as pessoas para que
para manter ali uma autoridade, uma autonomia. Então ela traz uma ferramenta super legal que é um Canvas, né? Como que eu posso, não é bem um Canvas, mas é um, como que chama aquele negócio que é gráfico, que é Um tem a, gráfico é uma metodologia diferente de gerenciamento, né? né, acho que é, não sei se é gráfico que eu queria dizer a palavra. Mas enfim, é tipo um gráfico que nesse gráfico ela separa em 4 quadrantes. Em cada um desses quadrantes, ela traz um modo de você lidar com as pessoas. E aí, desde a empatia assertiva até da agressividade nociva. E muitas vezes, no nosso dia a dia, por todos os contextos, a gente está ali na agressividade nociva sem nem perceber. E aí, a Scott, dentro do livro do Empatia Assertiva, traz exercícios para você sair da agressividade nociva e chegar lá na empatia assertiva, que é você dar aquele feedback mais duro, sem parecer grosseiro, sem parecer rude, fazendo com que a pessoa entenda que aquele feedback é para ela entender que é uma melhoria para o contexto, não só dela, mas como da organização, como o seu também. Enfim, é um livro que te ajuda muito a tratar e lidar com pessoas. É fantástico e hoje eu sou uma nova pessoa por causa desse livro da Kim Scott. É fantástico. E por fim, o terceiro livro que eu tenho aqui para dar para vocês, de dica, é o Faça Tempo, do Jake Knapp e do. Ah, não vou lembrar o nome do outro cara lá. Mas os dois são do Google. E o Faça Tempo, ele te ajuda, como o nome diz, a ter tempo para fazer aquelas coisas essenciais. Então, se você conseguir juntar o essencialismo com o Faça Tempo, eu tenho certeza que não tem como você não ser assim o melhor profissional do mundo. Porque são as duas coisas mais que mais se conectam mesmo, porque você aprende com o faça tempo a não só aumentar a produtividade, porque não é sobre aumentar a produtividade, é sobre você otimizar o seu tempo. É você conseguir não conseguir fazer mais coisas, é você vai conseguir fazer menos coisas, mas que essas coisas sejam feitas com mais qualidade, gerando mais impacto lá, aquela famosa regra do Pareto, né, do 80-20. Você fazer uma determinada atividade que vai gerar 80% de resultado com 20% de esforço, que é isso o mundo ideal, né? O mundo dos sonhos. Se você precisar trabalhar 4 horas por dia e entregar tudo que você precisa, tá ótimo. Você não precisa trabalhar 8 horas por dia. E aí eu vou deixar um último pensamento agora, que eu acho que também mudou a minha vida, que não é um livro, não é uma dica, mas é um pensamento, é que, e bem óbvio também, mas é um pensamento que todo mundo que trabalha em CLT, ou não, ou que empreende, mas todo mundo que trabalha ativamente precisa entender. Quanto mais você trabalha, menos a sua hora de trabalho vale. Então, se você recebe um valor X para trabalhar 8 horas por dia e você trabalha 10, esse valor hora ele está sendo prejudicado. Tu está valendo menos no mercado. Ao passo de que se você trabalha 4 horas por dia e ganha para receber 8, para trabalhar às 8, essa tua hora de trabalho vale muito mais. Então, quando você entende essa percepção, você começa a cada vez mais ser intencional no teu essencialismo e começa a ser mais cuidadoso com o teu tempo. Onde que eu estou dedicando a minha força? Onde é que eu estou dedicando o meu esforço? Será que está valendo a pena? Será que está valendo a pena eu fazer 8 horas por dia de trabalho para entregar 20% do resultado? Será que não é melhor eu focar um pouco mais naquilo que realmente faz sentido, para poder trabalhar menos e com mais qualidade? Então, quando você começa a perceber essas coisas, tudo isso vai reverberando na tua atitude enquanto profissional, enquanto pessoa. E, gente, obviamente que isso é prática, é dia a dia, não é tipo, ah, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou ser essencialista e pronto. É dia a dia mesmo, é você aprender a dizer não, é você poder aprender a priorizar, é você aprender realmente o que é que tem impacto e o que é que não tem. E tudo isso você só aprende fazendo, testando, fazendo lista, de acordo com aquilo que realmente faz sentido para você. Mas acho que se seguir esse caminho, com certeza você tem aí bons, boas estradas pela frente, sem muito buraco, lombada, uma estrada bem plana. Perfeito. Rodrigo, amei suas dicas, de verdade. Você que tá ouvindo, se você perdeu alguma coisa, não quer voltar ao episódio e tal, todos esses links, todas essas dicas do Rodrigo, eu vou deixar o link lá na descrição no site, tá? Então você vai lá, desculpapodcast.com.br, procura o episódio do Rodrigo e você vai conseguir encontrar lá tudo mais fácil, tá bom? Dessas dicas todas, a gente vai falar um pouquinho e tal. E ainda sobre isso, a gente tem uma novidade para falar para vocês. Não é uma novidade completa, tá? Só um zaz para você, um spoiler. O Rodrigo vai ser colaborador do podcast,
do Desculpa o Atraso, da plataforma Desculpa o Atraso. Você vai entender mais pra frente o que é isso. Mas acho que nas próximas semanas a gente vai conseguir divulgar isso com mais força, mas vai ser um negócio muito massa pra todo mundo. Vocês vão gostar muito, não é isso, Rodrigo? Esse é o momento que a gente está mais aberto, né, para ouvir todo mundo que tá aqui, né, Davinho? Então, assim, se tiver alguma dica, se tiver alguma sugestão de tema, coisas que vocês querem saber um pouco mais, por favor, deixa no comentário do podcast, manda pra gente, porque eu acho que esse é o momento da gente estar aqui cada vez mais conectado com a nossa audiência, né? Sim, vai ser incrível pra todo mundo. Vocês vão gostar muito, assim como a gente já tá muito empolgado só em imaginar como vai ser, quando a gente começar a colocar a mão na massa vai ser muito massa, vocês vão curtir. Rodrigo, lá no começo do episódio, você falou onde as pessoas podem te encontrar, né? Deixa eu te pedir pra repetir aqui onde que as pessoas conseguem entrar em contato contigo, pedir alguma dica. Hoje, gente, como eu falei, eu estou low profile, low profile. Então, eu estou no LinkedIn. Então, só buscar lá meu nome, Rodrigo Azevedo, ou então linkedin.com/Rodrigo Azevedo, _RDRG. Eu sou super aberta, mandem DMs, mandem mensagens, mandem jobs, que a gente vai super amar conversar, bater esse papo. Show. Também vou deixar os links do Rodrigo aqui na descrição do episódio lá no site, tá? Então você vai acessar desculpapodcast.com.br. E, Rodrigo, a gente está se aproximando do final. Eu quero agradecer você imensamente por ter participado do episódio, por ter compartilhado um pouco da tua história e ter dado tantas dicas que eu amei todas. Espero que as pessoas que estejam ouvindo elas também tenham curtido bastante. Queria agradecer muito você pelo tempo que você dedicou, por ter compartilhado suas histórias. Foi incrível. Muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu quero comentar aqui uma coisa que a gente também estava conversando nos bastidores, que a gente tá falando assim, Davinho, eu vou tentar falar super rápido. Eu quero ser um episódio de no máximo 30 minutos, gente. Se vocês verem o contador aqui, vocês têm noção de quanto tempo tá. Meu Deus. Eu acho que o Davinho vai garantir essa edição, né, Davinho? Vou deixar contigo aí. Mas, enfim, eu quero super agradecer todo mundo. Você, Davinho, por ter topado me trazer aqui. Como eu falei, foi um autoconvite. Obrigado mesmo Sim. por ter topado, por ter dito esse sim para mim. Agradecer todo mundo que ouviu até aqui, até o final. Eu acho que, de novo, eu sempre costumo falar isso para as pessoas que eu tenho a oportunidade. Quando você dedica um tempo para conhecer uma coisa diferente, para ouvir uma pessoa diferente, aprender alguma coisa diferente, você já está saindo na frente. Porque não se engane, você que está ouvindo aqui até agora, pode ter certeza que você está um passo à frente de todas as outras pessoas que não param para entender como isso é importante. Porque a gente podia estar falando aqui bobagem, piada. A gente precisa estar contando assim 46 minutos de piadas de toque-toque. Se você parou esse tempo para você aprender isso, você pode ter certeza que isso vai ser útil para você em algum momento e você tá tendo um conhecimento diferenciado de todas as outras pessoas que não sabem 47 minutos de piadas de TikTok, de toque-toque. Então, assim, parabéns para você que tá aqui. Muito obrigado realmente por estar ouvindo até aqui a gente. E, Davinho, conte comigo sempre, porque você precisar, assim, eu tô super à disposição. Como eu falei, né? Eu sou analista de capacitação, então motivar as pessoas pelo aprendizado, compartilhar conhecimento é o que eu faço hoje, é o que brilha meu olho, e eu tô aqui super à tua disposição para o que precisar, beleza, amigo? Beleza, perfeito, perfeito. Rodrigo começa com a letra R de perfeição. Perfeição, é É isso. assim, é isso mesmo. E você que está ouvindo, obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.